Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Blindagem em Foco, sempre trazendo aqui novidades, assuntos de segurança de um modo geral e, evidentemente, também sobre blindagem de veículos. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber Simone Negri, que atua no mercado de blindados já há bastante tempo. Hoje ela é uma especialista nesse assunto e tem um canal, inclusive no Instagram, para poder fazer essa comercialização e orientar você que tem interesse ou está preocupado com a sua segurança. Você pode entrar lá no Instagram dela e mandar suas informações. Hoje nós vamos tirar aqui algumas dúvidas e falar um pouquinho sobre a decisão de compra de um blindado. E, naturalmente, isso passa pela mulher. A mulher, como todos já sabemos, tem o seu protagonismo. Hoje ela tem, hoje não, já de muito tempo para cá, ela é uma voz de decisão dentro de uma família. E quando se pensa na segurança da família como um todo, dela própria e principalmente dos filhos, é ela quem incentiva ou quem motiva o marido ou o decisor, vamos chamar assim, pode ser ela mesma, né? Na busca por um blindado. Simone, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui no programa Blindagem em Foco. E eu já vou começar perguntando sobre esse fator de decisão ou de incentivo. É ela que resolve a compra por um blindado hoje em dia? Você acha que é isso, Simone? Hoje em dia, a gente vê a preocupação, né, da mulher, porque nós, assim, somos o sexo mais frágil, né? Um bandido vai pegar uma mulher, por exemplo, com um filho no carro, o que você vai fazer, né? Então, as mulheres têm tomado, sim, um pouco da frente em ajudar o marido a resolver esse tema, né? É óbvio que sempre a decisão final acaba ficando para o marido quando a mulher é casada, e muitas mulheres hoje decidem sozinha, sem a ajuda do marido. E esse tema, ele é bastante complexo, né? E quando se fala em sexo frágil, né, na verdade, a gente sabe, né? Nós homens sabemos que de frágil elas não têm nada, né? Absolutamente. Mas o bandido, e aí complementando a resposta da Simone, evidentemente que quem está lá, o agressor, ele procura o alvo que ele entende mais fácil. Então, o idoso, a mulher, com o filho principalmente, porque ele imagina que a reação é muito mais difícil dessas pessoas, né, de uma mulher com filho e de um idoso, do que um homem que pode, às vezes, estar atento. Então, vale uma dica para você que é mulher: fique sempre atento quando você parar num sinal, preste atenção ao seu redor, porque o bandido, ele também está atento em você, e ele fica vendo se você está distraído ou não. Um segundo que você se distraia para mexer no rádio ou para arrumar o cabelo ou qualquer coisa do tipo, ele percebe e ele vai na distração. Isso não significa dizer que só elas são vulneráveis. Na verdade, é qualquer cidadão que está hoje transitando aí no trajeto entre a sua casa e o seu trabalho, no trânsito, ele pode estar aí suscetível a levar um susto como esse. Agora, você falou que é ela que motiva ou incentiva, né? E a motivação, lógico, preocupação com a segurança dela e da família, né? O filho em primeiro lugar. E hoje você tem o teu canal no Instagram, que você comercializa, né, veículos novos e seminovos. E blindagem também. E blindagem também, né? Existe uma incidência grande de mulheres que fazem esse questionamento, pelo menos no começo dessa história, para poder escolher um melhor carro ou entender um pouco mais sobre blindagem? Sim, as mulheres hoje elas querem entender o nível, como funciona. Elas querem ter a certeza de que o maior bem delas, que é a família, vai estar segura, né? Então elas perguntam, elas tomam a frente muito mais do que há 10 anos atrás, por exemplo. Elas se aprofundam em temas do tipo performance, qual o melhor carro. Elas querem falar com alguém que entende para orientá-las da melhor forma possível. Olha que interessante. A Simone fez um comentário aqui agora, e eu queria aproveitar esse gancho para esticar um pouquinho sobre um outro tema, né? Elas querem falar com alguém. Esse assunto de falar com alguém, a gente tem debatido muito isso, a gente vê isso no dia a dia, sobre a inteligência artificial que nos responde. Você entra no WhatsApp, é sempre uma máquina que responde e tal. Nesse assunto de blindagem, não adianta colocar um artificial lá, né? Porque tem que ser ainda um consultor onde você possa dialogar e poder confiar, né?
Acredito que seja isso, né? Exatamente, e não só isso também, né? A gente tem que ter uma pessoa que, se você tiver qualquer problema, você vai ter um respaldo, né? E uma inteligência artificial jamais vai fazer isso, né? Não substitui, né, a humanidade. A inteligência ajuda muito, né, às vezes, na agilidade, mas esse caso de consultoria de blindagem, e aí a opinião minha pessoal também, né? Pô, tem pessoas que estão com blindado hoje aí, famílias que estão com blindado sei lá, da terceira ou quarta geração. Já é o bisneto que está usando o carro blindado. Ou seja, desde que ele nasceu, ele sempre andou num carro blindado. Mas ainda há muita dúvida, né? Sempre tem o primeiro carro blindado, né? E essa orientação, que eu acredito que você faça isso também, né? Pô, eu estou pensando em blindar um carro. Qual o melhor carro para o meu perfil, né? Marcelo, eu atendo assim gerações, né? Então, eu já atendi o pai, o filho e o neto. E normalmente, quando entra essa questão do neto, é sempre a mulher que toma a frente, né? Porque ela quer saber que o filho dela vai estar seguro. E também hoje tem muito a questão dos materiais, né? O nosso mercado hoje, né, no Brasil, ele blinda muito, né? Então é um mercado gigantesco com muita inovação, e o cliente não troca a cada ano como era antigamente. Tem um ciclo maior, né, de 2, 3, 4 anos. E de uma troca para outra, muita coisa mudou. E aí ele quer, de novo, a sua consultoria para entender o que é melhor, que tipo de blindagem para o carro dele, que tipo de blindagem, que tipo de carro que está mais blindando hoje. E na maioria das vezes a gente consegue, né, orientar, porque nós estamos no mercado, né? É de acordo com a família, né, Simone? Me corrija se eu estiver errado, porque eu sempre falo, eu já falei em vários programas aqui, o melhor carro para blindar é aquele que atende à sua necessidade. Então, se você é uma pessoa jovem, que anda sozinha uma parte do tempo, é um tipo de carro. Se o teu uso é urbano, se você vai para a fazenda todo final de semana, se você vai para a praia com a família inteira, né, carro lotado, cada perfil tem um carro adequado. E qualquer carro, teoricamente, pode ser blindado. Evidentemente que alguns se adequam ou recebem melhor os anteparos do que outros, né? E aí eu vou usar como exemplo, né? Um conversível dá para fazer? Até dá. Porra, mas vai escolher um conversível para blindar, meu? Você está preocupado com a segurança ou quer inventar o cabelo? Porra, é difícil, né? A mesma coisa, né, eu quero andar com o vidro aberto. Gente, se o carro é blindado, não tem que andar com o vidro aberto, né? Esse detalhe do vidro aberto, né? Tem pessoas que querem que o vidro traseiro abaixe, por que não abaixa e tal? Olha, blindagem, né, Simone, é um conjunto de fatores. O carro blindado é uma das ferramentas. Se você está preocupado com a sua segurança, então você tem que ter atitudes com um carro blindado, né? Estacionar em lugar ermo, por exemplo, não, porque o blindado você está fora, você está vulnerável. Então você tem que pensar nas atitudes dentro de um blindado. E abrir o vidro somente em casos extremos, né? Não é isso? Exatamente. Por exemplo, a minha orientação, sempre que o cliente me questiona, né, sobre a abertura do vidro traseiro, a minha orientação não deve abrir o vidro traseiro, não só pela segurança. A segurança em primeiro lugar, mas outros fatores que pode ser não bom, né? Por exemplo, quando você baixa o vidro, se você anda com o vidro abaixado e você passa num buraco, o vidro pode sair da canaleta. E aí, o que faz? Você está no interior, como que faz? A blindadora vai te socorrer lá? A Simone fez um comentário aqui que vale a pena também a gente falar. Blindagem é uma adaptação, tá, gente? Então, o carro não foi desenvolvido para ser blindado. Uma das adaptações é justamente o vidro, a espessura do vidro, que é maior, o peso dele é maior, tem um amortecedor que faz o impulsionamento, mas a canaleta que ele corre também, se você tiver com o vidro aberto, pode acontecer de ele sair do trilho, dado a vibração. E aí ele pode travar, ele perde a cambagem
e aí ele pode travar e você tem dificuldade na hora de subir. Imagine você viajando no interior acontecer isso. Então, efetivamente, em resumo, é melhor que você evite abrir o vidro de um carro blindado, sempre que possível, né? E hoje, com as tagzinhas aí de pedágio e de estacionamento, para que você vai abrir, né? Facilitou muito, Facilitou né, muito, Marcelo? ajuda, né? Então, isso são, como é que eu chamei agora aqui? Carro blindado é uma das ferramentas, mas você tem que ter algumas atitudes que te ajudem a se proteger dentro de um carro blindado. É isso? Você lembra, Marcelo? Antigamente, hoje a maioria dos projetos, né, eles descem o vidro Inteiro. todo. Antes não, descia metade. Aí e aí vai evoluindo a cada ano. A Simone comentou que ela já está atendendo o neto, mas ela é novinha, tá? É que ela começou bem cedo, ela é bem jovem. Mas ela comentou agora também que lá no começo da história, quando ela começou nesse setor, o vidro abria só um pedacinho. Eu sou do tempo que não abria nada. Era lacrado totalmente. Inclusive tinha uma trava na porta. Era um horror aquilo. Você travava a porta e não abria de jeito nenhum. Mas isso são coisas lá do ano 90 que não vem ao caso aqui agora. Ô, Simone, eu vi que você atua bastante no setor de seminovos também, né? E eu percebo que o setor de seminovos tem tido um crescimento, vou dizer, e isso facilitou inclusive para os blindadores. Eu costumo dizer que um dos motivos de estar se blindando muito o carro hoje é porque o seminovo já não é mais aquele mico, ele tem liquidez, né? O mercado de seminovos hoje, ele está aquecido, né? Muito aquecido. Muita gente buscando, né, um seminovo de procedência, porque tem isso, né? Qual é o seminovo que eu estou comprando, né? A blindagem está ali? Está tudo ali? Está tudo certo? Tem tudo isso, né? Mas tem aquecido muito perto do que era, porque antigamente o blindado ninguém queria, hoje não. Hoje até as concessionárias abriram espaços específicos para o blindado. Para o blindado, porque cresceu muito, é um mercado que cresceu muito, né? Você vê aí os próprios dados da Abrablin, né? Sim. Do número do que se blindou, né? A gente tem batido recorde ano a ano, e isso faz com que a cada 2 ou 3, aliás, todo ano, tem um volume grande de blindados saindo para o setor de seminovos, né? Exatamente. Uma dúvida minha, Simone, quando uma pessoa liga para você, né, entra em contato com você, ele vem com uma orientação de modelo, ou ele procura um carro, ou por preço, tipo assim, quer que você tem na faixa de tanto a tanto? É assim que funciona esse mercado, não? Hoje, a gente nota que muitas pessoas, elas querem o carro mais alto, né? Primeiro por causa da questão dos buracos da nossa cidade e todo o Brasil. Segundo, porque eles têm uma questão de que aguenta mais. Então, as mulheres preferem o carro mais alto também. Então, a tendência das pessoas que procuram por um seminovo, eles estão sempre atrás de um SUV. Sim. Um SUV médio. SUV médio, um SUV de luxo. É mais o SUV. A venda do sedã para o carro blindado diminuiu muito. Mas ainda vende bastante. Mas diminuiu bastante. O sedã, eu vou dar minha opinião, tá? Por também trabalhar nesse mercado há algum tempo. O sedã zero, ele atende um executivo de empresa, ele atende aquele cara que anda com motorista e ele tem o conforto de andar no carro, né? Ele anda sempre uso urbano, né? Então esse seminovo, ou aliás, o novo blindado. Já o seminovo, dificilmente você vai ter um executivo ou um grupo de uma empresa que vai equipar os seus diretores, a sua diretoria, com veículos blindados. Dificilmente ele vai equipar com seminovos. Então esse sedã acaba talvez perdendo um pouco esse protagonismo no seminovo. Já para o seminovo SUV, como você comentou, né? Isso é uma tendência mundial, inclusive, né, da busca por carros mais altos, né? Não só blindado, mas tirando essa máxima que as pessoas acham que a blindagem vai estragar o carro, precisa ser um SUV. Não! Eu acabei de falar agora, qualquer carro é passível de ser blindado. Hoje a motorização 1.0, ela tem um torque muito legal, e se você é uma pessoa que tem uma condução muito mais voltada aí ao uso urbano,
e anda na maior parte sozinho, atende perfeitamente, né, Simone? Perfeitamente. Hoje eu tenho os carros que são turbo, né? Há muitos anos atrás, eu lembro que eu blindei um Ford Ka. Sim, aí, ó. Por que eu blindei um Ford Ka? O pai era um executivo e ele queria que o filho dele não destonasse, né, dos outros colegas, mas ele queria que o filho dele andasse de carro blindado. Quase me mataram na época porque eu aceitei blindar um Ford Ka e teve que desenvolver o projeto. Porque tem que fazer um projeto específico para cada carro. Aí, quantos Ford Ka você vai blindar na vida? Se você vê um Ford Ka blindado na rua andando, foi ela que vendeu, tá? Eu acho que só tem esse. Eu não só vendi ele novo, como eu revendi ele mais 3 vezes. Ai, que legal. Achou um comprador para um seminovo Ka. Eu vendi esse carro mais 3 vezes. Jura? Sério? Aí, ó. Novo, a blindagem, e depois mais 2 vezes seminovo. Olha, todo pé tem sua meia. Então, quando a pessoa fala assim, né, pô, é impossível, quem é que vai querer um carro seminovo blindado? Tem mercado para tudo. Outra, esse mercado é tão gigante, né? Porque quem é hoje em casa que está aí transitando não pensa na sua segurança. E aí, se você acha que o blindado é uma coisa distante, mas isso aí é só coisa para milionário, não é, pô, um seminovo aí, como ela falou, Ford Ka, tem uma infinidade de modelos aí 1.0 que foram blindados. Esses modelos mais novos, HB20, Polo, tem um monte, né? Blinda muito esse tipo de carro. Aí, ó. Então, se você está preocupado com a sua segurança, dá uma pesquisada lá, entra no Instagram da Simone, _ Simone, como é que é? Não, @Simone_Nigri. Isso. Simone Negri, Simone _ blindados. Blindados, pronto. Simone Negri, _ blindados. E aí você faz a sua consulta com ela lá, que ela vai te responder e vai achar um modelinho que vai atender a sua necessidade. Simone, voltando à história das mulheres, né? Eu estou com esse foco na cabeça, porque eu entrevistei aqui uma pessoa alguns dias atrás, falando do protagonismo das mulheres, né? Que na plataforma dele tem muita consulta de mulheres. Por mais que ela incentive o modelo, aliás, incentive pela busca de um blindado, quando ela está numa família, ou seja, casada, a decisão sempre ou na maioria das vezes, do responsável pela família, vamos dizer assim, que seria o marido. Mas existe um universo hoje de mulheres independentes, não tem? Muito, muito. Que estão buscando aí ela vai, né? Ela quer a orientação, ela decide, ela é mais detalhista. Assim. Ela é mais detalhista na blindagem? Ela é mais detalhista. Como tudo, né? E às vezes, outra mulher atendendo, não estou puxando a sardinha para o meu lado. Sim. Mas tem mais paciência de explicar. Ela se sente mais confortável, você acha? Se sente mais confortável. E pessoas de idade também se sentem mais confortáveis. Em falar com uma mulher? Eu acredito que sim. Você está há quantos anos, Simone, no mercado? 19. Então, 19 anos no mercado, por isso que ela comentou que ela já está atendendo até netos aí de algumas famílias, né? Nesse tempo todo, acho que você adquiriu muito conhecimento. Você comentou agora também que de 4 anos, se comprou um blindado hoje, depois de 4 anos já tem novidades no mercado. Materiais mais leves, que é o que se busca hoje. A indústria dos anteparos balísticos estão buscando cada dia mais por anteparos mais eficientes e mais leves. Então pode ser que você blindou um carro 4 anos atrás e hoje tem uma novidade maior. Então é bom você consultar e aí sim vale você falar com uma pessoa especialista no segmento para poder te orientar das melhores opções, né? Tanto em veículo quanto para a escolha pela sua blindadora. Simone, em relação a veículos, você tem assim uma noção de quais são os mais procurados hoje? Olha, hoje assim, tá uma briga. Seminovos. Tá uma briga, assim. Mas a Toyota é imbatível assim no seminovo. Inclusive é o único sedã que eu acho que vende bastante. Toyota ainda e BMW, né? Toyota, Volks, Jeep,
E dos importados a gente poderia falar de BMW, Volvo, tem para assim, tem para todo bolso. Tem para todo bolso, né? E para todo gosto. Isso é legal. O seminovo, ele acompanha, evidentemente, como você acabou de relatar aqui, o novo. Porque o carro mais blindado há anos seguidos ainda é da marca Toyota, né? Evidentemente que deve ter os motivos aí do mercado de carros também não blindados, porque é muito importante a gente falar sobre esse tema do blindado e o não blindado. Porque o que vai dar liquidez na revenda do teu seminovo é o carro ter um bom mercado, né? Então, isso é muito importante quando você for decidir por blindar um carro. Por isso vale a pena você entrar em contato com pessoas como a Simone, e você também pode entrar em contato com a Blindagem em Foco. Mande a sua sugestão, a sua dúvida, o seu questionamento. Se você quiser que eu lhe ajude a escolha de um blindado, mande a sua mensagem através do Instagram, Blindagem em Foco, ou pelo e-mail marcelosilva@blindagememfoco, ou pelo YouTube. Você me acha pelas mídias sociais de alguma forma. E aí você pode fazer o seu questionamento. Porque é importante que quando você decida em blindar, você escolha bem o veículo, né, Simone? Com certeza. Para ter uma liquidez na revenda, é isso, né? Com certeza. E aí essas marcas mais tradicionais, vamos chamar assim, né? Ela tem, logicamente, não só no zero, mas também no seminovo, blindado, ela vai acompanhar. Agora eu vou te pegar numa pergunta aqui. Nós estamos passando por um momento bastante peculiar, vou chamar assim, né, uma transição no setor automotivo com a influência ou a chegada de vários modelos asiáticos, né? E a gente tem visto modelos aí com uma tecnologia embarcada bastante interessante, todo mundo fica bastante animado quando vê um carro daquele cheio de botão, de tela, disso, daquilo lá, com preços bastante acessíveis. Você acha que neste momento ou nós vamos passar por uma transição, será que a gente pode chamar assim, no seminovo também, em termos de valores, carros, assim, a pessoa na hora de decidir pela compra de um blindado seminovo ou não, lógico, tem marcas tradicionais que essas marcas tradicionais vão ser tradicionais a vida inteira. Você acabou de falar da Toyota, por exemplo, que ela tem uma representatividade que dificilmente é abalada por um modelinho aí mais bonitinho, vamos chamar assim. Mas no caso do seminovo blindado, você acha que, na sua opinião pessoal, vamos imaginar daqui 2 anos, daqui 4 anos, como é que vai estar esse mercado, como é que vai estar essa flutuação? Bom, Marcelo, é assim, ó. Hoje, né, a gente tem aí no Brasil 13 marcas chinesas, né, que desembarcaram aqui, que estão em atividade. E o mercado, de uma forma geral, já está mudando. E, consequentemente, isso mexe com o seminovo, né? Eu acho que vai chegar, não num futuro muito distante, que vai difundir tudo. Só que ainda, na minha opinião pessoal, é muito cedo para a gente ter uma noção, né? Porque tem outras variáveis aí que também afeta, né? Como que vai ser a bateria, outras variáveis, né? Sim, sem dúvida. Como que vai ser tudo isso? Então é tudo muito novo, né? Temos 2 marcas que eu não teria medo hoje de investir, mas ainda eu sou mais conservadora, trabalho com segurança, acho que é até bom para ser mais conservadora. Eu ainda hoje ficaria assim, olhando. Mas eu vejo muitas clientes e muitos clientes já que eu não achava que estariam comprando um carro chinês, já embarcando num chinês já. Eu fiz essa provocação e ela colocou muito bem, e essa a ideia mesmo, né? Isso é muito recente, né? Então, como será daqui 1 ano, como será daqui 2 anos? Ela citou o caso da bateria, né? Existem empresas, inclusive, eu vou trazer aqui no programa um assunto bastante interessante, como é que você verifica a bateria de um carro, né? Qual é o tempo de vida útil que ela tem? Pelo fabricante, ele fala que são a X mil ciclos, né? Mas e um seminovo que passou do 2º ou 3º dono? Qual é o estado geral dessa bateria? Imagine um blindado. O blindado, a gente sabe
que apesar de ser o peso não ser muito grande, mas ele tende a com o consumo ser um pouco maior, principalmente nos veículos elétricos. Então, como é que vai se comportar um seminovo blindado, um seminovo asiático daqui a 2 ou 3 anos, que passou de, seja o segundo ou terceiro dono? É uma incógnita, não dá para a gente prever nada, né? A gente fala que vai ser assim, de repente não vai ser assim, vai ser assado. E também tem outro senão. São 13 marcas, né, que nós temos aqui no Brasil. Quem vai ficar? É tudo uma incógnita, né? Quem vai ficar dessas 13? Né? Então, realmente, você olha assim os carros, você fala, meu Deus do céu, né? Teve um cliente que me trouxe essa semana, que passou, para blindar um Denza, e eu fui conhecer o carro, porque eu não conhecia o carro pessoalmente. Realmente eu fiquei assim... Impressionada, né? Impressionada, que é a marca Premium da BYD, né? Sim. Então, não. É da BYD. Da BYD. O Denza é como tem Lexus e Toyota, né? Lexus é a Premium da Toyota e esse Denza é a Premium da a Zeekr da GWM, sim, né? Então, que é também um fantástico carro. Fantástico. Mas são carros caros, né? Carros de 400 e pouco. Agora, se a gente for pensar de uma outra forma também, por exemplo, você pega um Seal que custa 240. Você pega um concorrente dele que custa 600. Se você for fazer em porcentagem, quanto que esse primeiro proprietário vai perder, às vezes vale a pena arriscar. Isso a gente pode, tanto a Simone quanto eu também, né, que trabalho nesse segmento, e estou aqui de novo, eu repito, Blindagem em Foco está à sua disposição. Mande sua dúvida, pergunte, sugestão, crítica. E o que a gente pode fazer é passar para vocês uma informação. Jamais como é que eu vou dizer? Incitar você a fazer esse ou tomar aquela decisão ou essa. Não. Porque isso é teu. Essa avaliação, acabamos de falar aqui agora, né? Como será daqui 1 ano, daqui 2, daqui 4? Realmente é uma incógnita. Eu acho que o mundo está passando por uma transição muito grande. Muito grande. Muito grande. Tem países que adotaram, tem outros que nem tanto, né? Então, gente, a gente ouve falar muito sobre, né? Hoje estamos um momento delicado, com a guerra lá no Golfo, o petróleo, como é que vai ficar esse trem todo aí, né? Então é tudo muito a dúvida, a gente não sabe. Agora, em relação à blindagem, a gente pode falar. Sim. E aí, eu acho que a decisão, né? Não sei se você concorda comigo, Simone, a decisão pela escolha do carro é sua. É óbvio, quem vai usar o carro é você todo dia. Exatamente. Né? E assim, a gente, né, Marcelo, acho que a gente pensa muito assim no comércio, no mercado, no que a gente vê no chão de fábrica, o que adere melhor uma blindagem, mas a pessoa, né, que está comprando, é ela que vai usar. E a partir do momento que você fecha a sua blindagem com uma determinada empresa, aquela empresa tem que estar apta a fazer o projeto de qualquer carro, como você falou. Eu vou até usar um exemplo, viu? Foi muito engraçado. Engraçado não, um comentário que ela fez aqui, mas é engraçado, depois ficou engraçado. Eu tenho um amigo, na época eu estava em Recife, numa blindadora lá, e ele sempre usou SUVs de luxo, premium. E aí ele me perguntou o que eu achava dele trocar de carro e eu orientei ele a pegar um SUV também, que era bem robusto e que tinha um mercado, e eu pensando na revenda, né? Achando que estava fazendo um mau negócio. Falei, puta, se você comprar este outro modelo, que talvez é um pouco mais em conta, mas na hora da revenda você vai ter uma facilidade e tal, e o carro é bom, você vai gostar e tal. Passado um mês que ele blindou o carro, eu liguei para ele, e aí, você está gostando do carro? Horroroso, eu odiei esse carro. Meu, eu achei que eu estava fazendo um favor a ele, orientando sobre aquele modelo de carro, e ele detestou o carro. Então, o que a Simone falou faz todo sentido. Quem vai usar o carro é você. Então é você que tem que decidir, né? Você que tem que saber o que é melhor para você. Tem gente que gosta mais de torque, tem gente que gosta mais de estabilidade, tem gente que gosta mais de esportividade, tem gente que gosta mais de conforto. Gente... Mas, né, por isso a importância de escolher uma boa blindadora, uma empresa. Sim, Por quê? olha. Esses carros, eles vêm com muita tecnologia embargada, né? Então, tem todo um processo
para você saber blindar esse carro. Dependendo da blindadora, não sabe nem desenergizar um carro, um veículo elétrico que precisa ser desenergizado, né? Então, a escolha de uma empresa que vai blindar aquilo com excelência é muito importante, né? Você escolher muito bem as empresas que estão no mercado há muito tempo, que, né, que tem um histórico, porque assim, é uma responsabilidade para essa empresa muito grande. Desmonta o carro todo, monta e depois tem que toda aquela tecnologia funcionar perfeitamente. E vou te dizer, já vi carros de empresa grande que não conseguiu voltar uma câmera 360 funcionar como quando o carro era original. Então, isso é um detalhe importante, de novo reforçando o que a Simone comentou, a escolha da blindadora. Né? Muito. Não leve, evidentemente, que preço é importante, sim, mas preço não é valor. E valor você vai encontrar em empresas que têm estrutura, que tem arrastabilidade, que tem um corpo lá que monta e desmonta o carro, que sabe o que está fazendo. E se der um problema, o cara consiga resolver, te dê um pós-venda, né? Exatamente. Então, veja você quantos fatores, né, na hora de decidir por uma blindagem. O carro você escolhe, e a blindagem a gente pode te orientar, tanto a Simone e o Blindagem Foco também, de cuidados que você tem que ter em relação à blindadora, né? Quem é essa empresa? Quais materiais que ela usa? Ela comentou agora, você desmonta o carro, quando monta tem que funcionar tudo, ou quase tudo. No passado tinham itens que não funcionavam, não voltavam mesmo. Eu sou do tempo que aquele temporizador de chuva não voltava a funcionar. Eu também. Por causa da espessura do vidro. Hoje já tem tecnologia adequada para isso. Então, as blindadoras e os fabricantes estão buscando pela perfeição, vamos chamar assim, ou pela proximidade da originalidade do veículo. Mas tem itens que ainda sofrem um pouco, né? Por conta de detalhes da blindagem. Exatamente. Então a escolha da blindadora é sempre muito importante, não é isso? Exatamente, muito. Porque entra naquilo que a gente sempre fala, né, Marcelo? Blindagem não é tudo igual, né? E a mulher, ela quer saber o valor disso. Ela não quer saber só o preço. Tá vendo? E é o que eu queria, esse ponto que eu queria ressaltar aqui. As mulheres são mais cautelosas, e você falou que elas são mais detalhistas, né? E esse detalhe é importante, né? Pelo amor de Deus, os homens que não me levem a mal, né? É um mercado, assim, a mulher, ela quer entender mais, antes dela chegar no assunto do preço, ela quer entender o valor daquilo, né? Né? Talvez, né? É o que ela quis dizer, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A mulher primeiro pergunta todos os detalhes para ela entender o valor. O homem pergunta de cara, quanto é que é? O preço, de cara. Eu acho que não. O homem também ele quer entender o valor, mas a mulher, como ela quer saber mais. Ela se aprofunda mais. Ela se aprofunda mais. Ela se aprofunda mais. Muito legal. Bom, vocês aí que acompanharam o programa, sempre atentos aos assuntos que a gente traz aqui no programa Blindagem em Foco. A Simone está aqui, vocês viram aqui que apareceu na tela o Instagram da Simone. A Simone tem um canal lá no Instagram e você pode buscar, ela está sempre anunciando modelos. Você trabalha com carros consignados também, né? É isso? Consignados, carros que são meus, né? Ela também tem carros que ela mesma compra e revende? Exatamente. E dos meus clientes, né? Que querem vender um pouco melhor, então eles acabam me procurando e acabo vendendo carro de cliente para cliente. Ah, que legal. Então, se você tem um blindado e quer vender, quer comprar um novo, está aqui, Blindagem em Foco, não esqueça de mim, Marcelinho aqui, mas a Simone também atua nesse segmento com bastante propriedade e seriedade. E se você é mulher, se sentir à vontade em falar com uma outra mulher e não com uma inteligência artificial, ela pode te orientar das melhores práticas ou modelos. E eu queria aproveitar aqui, Simone, já que você está aqui, né, e trabalha no segmento de blindagem, tem um livro aqui que é Carros Blindados, é do Flávio Galhardo, um amigo que esteve aqui no programa. Que legal. Ele escreveu um livro sobre o tema e eu queria que você aproveitasse também aqui. É um presente do Blindagem em Foco. Muito obrigada, Marcelo. Para você que atua no segmento, para entender um pouco mais também, ou acrescentar já o seu conhecimento, porque o Flávio fala bastante sobre análise de risco.
né? Como você determina que tipo de modelo, ele inclusive comenta sobre modelos. Olha que interessante. É muito legal. Esse negócio de modelo é interessante, Simone, e você que está nos assistindo também. Às vezes você pega um modelo que você imagina que é o mais vendido, ou que você gosta e tal, mas de repente esse modelo é o mais roubado. Sim. Ou seja, você está buscando por segurança e acaba atraindo, talvez, né? Então, quem faz uma análise de risco tem que prestar atenção nisso também. Tem modelos que são mais procurados, né, pela bandidagem aí. E Sim. talvez esse modelo não seja o mais adequado para você estar andando com ele por aí. Presta atenção. Não, e chega uma hora também que você vai ter que, em algum momento, descer do carro, né? Sim. Numa farmácia, num supermercado, são situações, né? Aquilo que você falou de mudar, né? Quando você tem um blindado, você para no valet. A postura, né? A postura. Mas tem algumas situações que você não vai deixar o seu carro num valet numa farmácia. Sim. Você não, né? Num mercado. Então você vai ter que descer. Legal. Né? Bom, chegamos ao fim, infelizmente. Tem muito assunto aqui. Eu queria passar a tarde toda falando aqui com a Simone, mas o programa está chegando ao fim. Já passei até do tempo, meu diretor já me puxou a orelha aqui. Mas fica acompanhando sempre aí nas mídias sociais, seja no Instagram, no YouTube e no canal ABC. Se você quiser ver todos os episódios do Blindagem em Foco, baixe o aplicativo Canal ABC que você vai assistir em qualquer lugar, na palma da sua mão, não só o programa Blindagem em Foco, mas também toda a programação do canal ABC. Fique atento para mais dicas, não perca o próximo episódio do Blindagem em Foco. Simone, muito obrigado Obrigada, pelas Marcelo. suas informações e será sempre bem-vinda quando quiser passar algum recado. E aí, para quem quiser falar comigo, no próprio Instagram, você clicando no link lá, você consegue falar direto no meu WhatsApp, tá? E não é inteligência artificial, viu? Não, é com ela mesmo. Obrigada, viu, Marcelo, pelo convite. Fiquei muito feliz. Até a próxima edição do programa Blindagem em Foco. Espero vocês.